Ok? Portanto, hoje vamos falar de detecção de arestas. E então, o que é detecção de arestas? Detectar de arestas é encontrar numa imagem grayscale, portanto, com um canal de Vênus, uma altura da luz vezes H, com níveis de tempo, portanto, com valores de zero, encontrar o sítio que temos as arestas, os objetos. Portanto, isto é importante nos encontrar objetos, porque normalmente os objetos são diferentes no fundo, e se encontrarmos as arestas, quer dizer, as zonas onde transitamos de objeto para fundo, então conseguimos separar o objeto. Portanto, até se é usado com várias aplicações. E como é que ela é feita? É baseada na aplicação de filtros que já vimos na aula passada. Portanto, nós fazemos criar um filtro especial, que eu vou chamar de peças arestas. Há vários. Vamos usar, por exemplo, este, menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Deixa-me só confirmar que estou a usar um filtro standard. Estou para aqui inventar. Acertei, ok. Portanto, este na verdade é o filtro de Sobel na direção X, que eu vou chamar de X. É de X. E o que fazemos é exatamente o que fazíamos antes para encontrar os posicionados. Portanto, na parte da aplicação dos filtros, nós fazíamos era pegar nesta imagem mais pequena e fazer então a parte da filtragem. Então, fazíamos que o resultado era igual ao filtro 2, que é 2D, o filtro, neste caso, é 3x, vírgula, imagem A. Okay? E o resultado disto haveria de ser uma imagem, eu vou tentar explicar mais ou menos. Agora tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui acima. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Ok. Então, quando começamos a aplicar o filtro, por exemplo, se calhar vamos ter aqui mais uma no limite, vou pôr aqui mais uma linha de 0, ok? Onde eu não escrevo, vocês já sabem que são 0, eu vou pôr aqui mais uma linha, com mais uma linha ali. É a mesma coisa, ainda não preenchi nada. Então, o que nós vamos fazer é aplicar o filtro em todos os pixels da imagem e calcular o resultado da multiplicação de cada elemento do filtro pelo elemento da imagem, pela subimagem que ele se propõe, e depois o resultado desse tudo. Ou seja, eu vou fazer o movimento da esquerda para a direita. Vamos supor que começamos logo aqui na terceira coluna e não na primeira, começamos na primeira. Para já a fazer uma coisa parecida. Então, o que nós vamos ter? Quando aplicamos o filtro na posição vermelha, é ter o valor aqui na posição 1, 2, 3, 1, 2. Portanto, dá o valor que vamos ali, ok? Na posição vermelha. E se vocês repararem, nós vamos multiplicar menos 1 por um valor pequeno. Se quiserem, eu vou dizer que o resultado vermelho é qualquer coisa deste género. O resultado vermelho seria menos 1 por um valor pequeno, portanto, dá uma coisa pequena, negativa. Portanto, menos para baixo. Depois temos menos 2 por um valor de 0 e menos 1 por um valor de 0. Nós temos aqui uma parte negativa pequena. E depois, a linha do meio não conta que é 6, portanto, esta não conta, ficamos com à direita. Valores pequenos, 0,2, 0,3, 0,2, também são valores pequenos multiplicados por coeficientes positivos no filtro. Portanto, basicamente, ficamos aqui com mais uma parte positiva pequena. Portanto, na verdade, isto dá aproximadamente 0. Ou seja, neste caso, o filtro diz que tem uma resposta baixa. A resposta baixa quer dizer próximo de 0. Isto é porque isto é um filtro de detector de arestas verticais. E neste momento aqui, esta zona aqui onde ele está, não está. Portanto, o pixel que ele está a usar, que é este aqui, não faz parte de uma aresta vertical. Se nós pusermos isto na posição azul, vocês podem ver aqui agora o resultado será. Então, novamente, a parte esquerda será menos 1 vezes 0,1 valor baixo, 0 vezes menos 2, 0,1 vezes menos 1. Portanto, são valores baixos vezes parte negativa. Portanto, eu vou ter uma parte negativa relativamente baixa.
a linha do meio não conta, temos aquela processo, e a linha da direita, a coluna, quer dizer, a coluna da direita são valores bastante altos, 0.8, 0.9, 0.9, vezes o S positivo. Portanto, na verdade, eu vou ter aqui mais valores bastante altos. Okay? Ou seja, muita mais positivo. E o que isto vai dar, aproximadamente, será um valor positivo bastante alto. Okay? Portanto, quer dizer que o filtro aqui tem uma resposta alta, tem um valor bastante diferente, muito positivo. E porquê? Está em cima da parede. Okay? Ou seja, aquilo já está a funcionar como nós queremos. No ciclo não era esta, não foi colocado na primeira, posição primeira. Não deu uma resposta alta. No ciclo não era esta. No caso da posição azul, deu uma resposta positiva bastante alta. Então, era esta, na transição da esquerda para a direita, mas também pode haver um caso, que é as arestas a transitar da direita para a esquerda. Ou seja, de olhar no chão da letra, esquerda para a direita, o objeto não existe, e depois de repente começa, o objeto será este 0.8, 0.9, 0.9, 0.9, não é? Será este bloco aqui. E de repente, aqui é que ele transita para deixar de ser objeto. Portanto, quando nós aplicamos isto na posição verde, okay, o resultado poderá ser qualquer coisa tudo. Ora, eu tenho valores muito altos na imagem, multiplicados por à esquerda para esses negativos. Portanto, eu vou ter uma parte negativa muito alta, ou com um grande magnitude, quer dizer, e depois a linha do meio interessa, a linha da direita, a coluna da direita, quer dizer, tem valores bastante baixos multiplicados por coeficientes positivos. Ou seja, vou ter aqui um bocadinho positivo. O resultado disto aproximadamente será muita coisa negativa, okay? Uma grande magnitude negativa. Ou seja, quando as arestas são uma transição da esquerda para a direita, começar o objeto, tem valores positivos muito altos. Quando não temos aresta, eu tenho valores próximos de zero. E quando eu tenho realmente uma aresta, o objeto transitar, se o objeto for não objeto, isso da esquerda para a direita, eu tenho um resultado negativo com grande magnitude. Ou seja, se eu fizesse o absoluto que é maior do que x, portanto, tentar primeiro aplicar o filtro e ter uma matriz de resultado, ou seja, eu iria preencher tudo aqui. Olha, aqui eu tenho valores, vermelho é 0, aqui tenho valores, eu vou bem. Aqui iria ter valores muito altos, positivos, e ali, no verde, iria ter valores altos negativos. Ok? Portanto, este é o primeiro passo, aplicar o filtro. O segundo passo é tomar a decisão. Portanto, fazer um threshold. Ok? Portanto, vamos fazer uma finalização da imagem de resultados para tomarmos a decisão do que é que são arestas e o que é que não são. Ou seja, o que nós vamos dizer é qual é o mínimo de resposta do filtro, a partir do qual nós dizemos, ok, isto é uma aresta. Isto faz com qualquer coisa do género. Os nossos edges, a imagem é, será o resultado R maior do que o threshold T. Okay? Então, nós vamos definir um threshold qualquer, o tal valor mínimo de resposta para que seja uma aresta, e dizemos que o R tem de ser maior que T. No final, temos uma imagem E, e é uma máscara. Como é que eu sei que é uma máscara? Porque resultou de uma comparação lógica, este maior é uma comparação lógica. Esse será qualquer coisa em que nós, na parte vermelha, vou só desenhar aqui a primeira parte, ok? Então, o vermelho tinha ali um 0, quer dizer que fica 0. O azul era muito alto, quer dizer que fica 1. E o verde era muito baixo, quer dizer que fica 1. Okay? Ou seja, é uma máscara. Os sítios onde estão, os sítios onde temos transições, arestas, e os sítios onde estão não estão arestas. Portanto, isto é a base da detecção de arestas. Nos exercícios, nós quase nunca fazemos isto à mão, acho que só no primeiro, nem lembro se no primeiro ainda fazemos. Porque o MATLAB tem uma função chamada edge, que já faz estes passos todos, ok? Basicamente já aplica o filtro e depois toma uma decisão com threshold. Alguma dúvida? Não? Ok, então vamos passar aos exercícios. Antes disso, se calhar, oi João, vou fazer aqui a chamada. Onde é que está? Aqui.
Estas. Então, Mário, aí, Tânia, não. Diogo Esteves, não? Diogo Azevedo, também não. Júlio Monteiro, Constança, Alexandre Madeira, não? Ok. João Martins, Diogo Monteiro, okay. Vasco Costa, André Fernandes, Gonçalo Freitas, Joel Anjos, não? Gil Viegas, não? José Lopes, okay. Francisco Malheiro, João Nunes, aí. Ok, então, exercícios. Esta aula é bastante extensa, portanto eu não queria gastar muito tempo nos primeiros exercícios. Este exercício aqui é exatamente a continuação desta explicação que eu tinha e basicamente, não sei se repararam, mas as arestas que são verticais não são apanhadas pelo filtro SX. Portanto, temos que ter um filtro na direção horizontal, digamos assim, que apanha arestas verticais e um filtro na direção vertical, que apanha o outro tipo de arestas. Portanto, temos que ter um filtro para cada direção, é isso que eu quero dizer, para cada direção horizontal e vertical. Diga? Aplicando as operações da imagem diferentes do guião, parecem mais edges do que sério? as imagens do exemplo. Acho estranho. Deixa-me experimentar aqui. No exercício 2, não é? Exercício 1, não é? Então, eu já tenho isto do ano passado, já não me lembro como é que isso se faz. Está aqui, então. Tenho aqui o SY, foi o primeiro que eu defini. Depois defino o SX com uma transposição do SY. Está ali aquela plica, quer dizer que é o transposto. E depois faço, então, aqui o absoluto dos filtros, GX e DY, e somos 2. Deixa eu ver o que é que isto dá. Isto dá mais ou menos parecido com aquilo que eles têm, não dá? Dá. Não sei o que é que você deve ter feito alguma asneira, Diogo. Mostra lá o seu código, pá. P2, não é? Diga? P2, não é? É. Aí você não estava no Zoom? Não. E agora? Então, vou copiar. Partilhe lá. Ok, então. A minha está assim, parece. Ui, que estranho. A sua imagem original, qual é? Consegue mostrá-la? Assim. Pode mostrá-la mesmo com o código MATLAB, não é? Faz um IM show. Quero fazer com esse código. Sim, tem que fazer uma figura diferente. Pois, se quer você está a usar uma imagem diferente. Mas tu também tem 7 coins para me ver. Não sei. Eu tenho só o coins. Está aqui, está ali em cima. Coins. Se calhar é da imagem. Deixa eu ver aqui o 7 coins. É da imagem, é. Se você olhar para a imagem 7 coins, as arestas dos círculos são arredondadas. São, ok? Estamos a usar imagens diferentes. Mude lá para coins e veja lá se não dá exatamente o que queremos. Eu vi a imagem 7 coins no diretório e disse, ok, isso depende de dar. Pois. Experimente lá. É isto, não é? Parece um bocado mais do resto, mas parece. Epá, agora já está a ser picuinhas. Agora já são... Não, está igual. Está igual. Era mesmo de usar uma imagem diferente, o resto está tudo bem. Sim. Ok? Eu sempre fiz o guião todo a pensar nisso. Experiência diferente. Não dormiu direito por causa disso, é?
Ok, deixa-me partilhar o meu então. Ok, então, mais uma vez, quando tiverem dúvidas como o Diogo, estejam à vontade para falar, mas eu vou tentar avançar nestes primeiros exercícios. Aqui, apenas usar uma função do MATLAB mGradient de XY que devolve uma coisa parecida com aquilo que fizemos à mão no exercício anterior. Portanto, eu não queria parar aqui, se alguém teve dúvidas, diga. Depois aqui, o tal operador edge, que é o tal que faz esta parte toda seguida, ok? Portanto, no operador edge nós definimos o filtro que queremos usar, se é o filtro de Sobel, o filtro de Prewitt, etc. Há várias opções. E depois temos aqui o resultado. Portanto, é só usar, neste caso no exercício 4, o filtro de a função edge para obter estas 4 variações de resultados para detecção de arestas. Como podem ver, a detecção de arestas não é assim tão trivial, porque dependendo do algoritmo que usamos e da sua parametrização, podemos ter arestas muito diferentes. Aliás, nós próprios começamos aqui a ter uma discussão filosófica, nem sabemos muito bem o que são arestas. Porque as arestas podem não ser apenas a transição das moedas para o fundo, mas também as próprias arestas dos desenhos que estão dentro da moeda, por exemplo, ok? E é o que alguns dos filtros estão a apanhar, por acaso não é esta a imagem, mas vai dar ao mesmo. No outro dia foi uma cena muito estranha, fui pagar e quando paguei tinha 50 cêntimos no bolso, passado 20 e tal anos, não sei o que é que me aconteceu, lembrei-me agora porque está ali 50 cêntimos. Então, por exemplo, aqui os filtros à direita conseguem apanhar as tais arestas do interior das moedas. Isto pode ser ou não o desejado, depende. Alguma dúvida quanto ao exercício 4? Então levantem lá a mão. Quem é que já fez até o exercício 4? Só para eu ter uma noção. Ok? Ok. E vocês não fizeram? Portanto, não têm dúvidas, não é? É melhor fazer em casa, acreditem. Isso ajuda. No exercício 5, a ideia é a mesma, mas para uma imagem diferente. Portanto, não sei se vou fazer esta. Vou-vos só mostrar o exercício 4 a funcionar e depois vocês... Ora, então, no exercício 4, o que fazemos é... eu aqui já estou a fazer para o outro, portanto eu vou buscar a imagem das moedas. E depois estou aqui a fazer um subplot do 2, 2, 1. Portanto, estou a dividir a figura em 4 e a primeira posição é do canto superior esquerdo. E depois faço um IM show do edge, usando o Sobel. Depois a mesma coisa para o can e para o Prewitt e para o log. Portanto, não tem muito o que saber, eu vou só correr. Ok? Portanto, aqui será o resultado. É só usar a função edge com parametrizações diferentes. Vou interrompendo, malta. No exercício 5 é a mesma coisa, não vou parar para fazer, é só com uma imagem diferente. Podemos começar aqui no exercício novo, este é novo, não existiu ano passado. Portanto, aqui a ideia é nós começarmos a usar uma webcam para fazermos detecção de arestas em tempo real. Eu vou-vos mostrar como é que se pode fazer isto. Primeiro é preciso instalar o Image Acquisition Toolbox, que está nos add-ons do MATLAB, ou seja, se vocês vierem aqui ao, não sei onde é que isto é, add-ons, get add-ons e procurem o Image Acquisition. Pois, a Toolbox era preciso e nós já dissemos no início que era preciso. Mas precisam de o Image Acquisition Toolbox Support Package. Image Acquisition Toolbox. Está aqui. Qualquer coisa destas. Eu já tenho instalado. Quer dizer, já devia ter. A verdade é que o meu ontem funcionou, portanto eu não vou estar a instalar agora. Já devia ter isto instalado. E depois também precisam do suporte para USB Cams. Escrevem aqui USB Cams, câmaras. E está aqui este também. Okay? Olha, este é que já está instalado. Se calhar só precisam deste porque eu só com este funcionou. De qualquer maneira, eu experimentava primeiro e depois, se der bronca, tentam instalar os pacotes. Ou comecem já por instalá-los como acharem melhor. Mas depois de terem isto instalado, vamos então correr o novo exercício 6, só porque o ano passado a numeração era diferente, visto que este é novo. Então, o que é que eu posso fazer para o novo exercício 6? Exatamente o que está aqui sugerido. Opa, desculpem.
Não gosto disto assim. Aqui sugerido à esquerda, ok? Portanto, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um close das janelas. E depois, quando eu quero usar câmaras, reparem que eu não tenho nenhuma câmara ligada, mas na verdade tenho uma câmara, que é a minha câmara do portátil, não é? Portanto, em princípio, vocês tiverem uma câmara portátil, elas costumam ser ligação USB e por isso é fácil aceder às câmaras também com o MATLAB. Então, o que eu vou é tentar fazer aqui o acesso com isto. Então, para isso, vocês usam uma ferramenta chamada Webcam List, e o Webcam List é um comando que vos devolve todas as câmaras que estão disponíveis. To get all available cameras. Ok? Então, vocês podem ver que eu tive aqui um cell array de duas câmaras, o /dev/vídeo 0 e o /dev/vídeo 1, ou 2. Isto é porque eu estou em Linux, e em Linux as câmaras vão para uma pasta chamada /dev/vídeo ls vídeo. Olha, desculpe, vai ter falta, está bem? Já chegou tarde demais. Vídeo asterisco. Portanto, tem aqui isto são os meus devices de vídeo. Mas isto é parte do Linux, em Windows é completamente diferente, mas o que interessa aqui é que o MATLAB resolve este problema por nós. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar se estamos em Linux ou em Windows. O que precisamos de perceber é que o MATLAB encontra, esteja em Linux ou em Windows, dois devices de vídeo. E depois nós queremos abrir dois ou um, ou as câmaras que vocês estiverem ligadas. E depois nós queremos ligar aquela que quisermos. Já agora, alguém sabe porque é que eu tenho aqui duas câmaras e não só uma? Diga? Não, este aqui é outro device. Não, isto é só dentro deste computador. Você já vai saber. Webcam. Então eu agora vou dizer assim, webcam 1, que é a primeira câmara na lista, vai ser igual à minha câmara. Okay? Se eu fizer isto... já agora, se querem fazer isto, não podem... como é que se diz? Não podem ter o vídeo do Zoom ligado, obviamente, senão ele não consegue aceder à câmara. Portanto, isto aqui devolve uma câmara e depois eu vou criar uma figura. Ops, o que é que eu fiz? Vou criar aqui uma figura, h igual a figure, que é só para ter uma figura nova, e vou fazer um ciclo for, desde i igual a 1 até 200. Portanto, durante 200 iterações, o que é que eu vou fazer? Vou buscar uma imagem nova, que tipicamente se chama frame, quando é uma imagem de um vídeo de uma câmara, com esta função snapshot da câmera. Ok? Depois de eu ter ido buscar esta nova imagem, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir mostrar ImShow. Até posso fazer aqui um subplot. 2,1,1. E vou mostrar a minha imagem frame na câmera. E aqui, obviamente, tenho que fazer um pause para lhe dar tempo de mostrar a imagem. Okay? Então vamos ver se isto funciona. Quer dizer, no final, eu tenho que fazer uma coisa que é limpar a câmera. Isto é importante. Otherwise, the next execution will fail. Portanto, o que acontece é que se eu correr este código e não limpar a câmara, da próxima vez que for executar este mesmo código, ele vai tentar abrir uma câmara que já foi aberta pela execução anterior. E, portanto, quando assim for, já não dá. Ok, então, reparem. E agora, já sabe que câmara é esta? Esta é a câmara de infravermelhos. Basicamente, eles têm duas câmaras, nestes portáteis mais modernos, para conseguirem perceber a cara das pessoas durante a noite e não sei quantos. Para não serem afetados pela luz, a câmara de infravermelhos é melhor. Esta é a câmara de infravermelhos, ok? Porque não está a grande espingarda. Mas a minha primeira câmara, então, é a de infravermelhos. Ora, eu posso interromper este programa, com Ctrl+C, e reparem que se eu interrompi o programa, eu estava ainda dentro do ciclo for. Quer dizer que eu não corri a instrução clear câmara. Então, o ideal... Quer dizer, eu acho que posso pôr aqui o clear câmara e se ela não existir, não há problema nenhum. Porque eu posso limpar a câmara antes de... Ok, se eu puser ali o clear câmara, ele limpa de qualquer maneira. Deixa-me só ver se isto... Clear. Se eu posso limpar uma coisa que já não existe. Ok, e se eu agora correr isto outra vez? Ok. Pronto, ponham ali o clear câmara só para ter a certeza que limpam a variável câmara antes de começar. E então, esta é a minha câmara de infravermelhos. Vou tentar abrir a segunda imagem. A segunda câmara, perdão. Pondo aqui um 2 no argumento do webcam.
Pronto, e agora já estão a ver que eu tenho a minha imagem RGB, ok? Portanto, aqui eu consigo aceder às duas câmaras em MATLAB. E agora, o que nós queremos fazer é o processamento. Portanto, esta parte aqui é a aquisição de imagem. Image Acquisition. Esta parte aqui é o Drawing, ou Visualization. E agora aqui alguns no meio. Vamos fazer uma coisa que é a detecção de edges, Edge Detection. Ok? Portanto, vamos ver se a minha câmera... Oh, não, está tudo bem. Então, vamos dizer assim, que a minha imagem de edges é igual a... Reparem que esta minha imagem é RGB, portanto eu tenho que ir passar para Grayscale. Portanto, frame gray igual a RGB to gray. Isto é uma função do MATLAB que passa para Grayscale, acho que já falamos dela. E depois eu aqui só tenho que correr o meu edge, à semelhança dos exercícios todos que foram feitos antes, ora, eu agora vou usar um edge, por exemplo, do Sobel ou coisa do género, pode ser do Sobel. Portanto, eu vou pôr aqui edge, usando o Sobel, vírgula, frame gray. Eu não sei se é assim, vou ver aqui em cima como é que se chama os edges. Edge, ok. Primeiro é o A, depois é que é... Primeiro é a imagem, depois é que é o tipo. Ou seja, é frame gray, vírgula, Sobel. Eu acho que o Sobel pode ser assim com um holograma. Então, esta minha imagem é a minha imagem das arestas. E se eu, agora, a mostrar cá em baixo, eu vou ver as arestas em baixo. Portanto, se eu correr este programa, enganei-me, aqui tem que ser, em baixo tem que ser na posição 2. Então, vocês em cima podem ver a imagem, a imagem da câmara, e em baixo estão a ver as arestas. Reparem que a minha cabeça até está bem, os contornos da minha cabeça parece que estão lá. Se eu puser aqui, por exemplo, uma mão, estão a ver ali as arestas da mão, ok? Pronto, era uma aplicação. Obviamente que nós podemos mudar ali as parametrizações, se não usarmos um Sobel, se usarmos um Prewit, por exemplo. Prewit, acho que é com 2 T's, não tenho certeza. Teríamos arestas ligeiramente diferentes, ok? Na verdade, os que eram diferentes era o LLG. Vamos ver o LOG. Esse aí é que é claramente diferente. LOG. Pronto, agora sim. Pronto, este aqui claramente está a dar arestas a mais. Mesmo sítios que não são arestas, ele dá as arestas. Mas reparem, por exemplo, que ele apanha todos os tracinhos, todas as células da matriz que eu fiz ali no quadro. Está interessante. Dúvidas quanto a isto? Ok. Vocês estão muito calados. Deixa-me adivinhar. Estão todos a pensar no trabalho prático e já ninguém liga nenhuma ao que eu estou a dizer. É que eu já estou habituado a isso. A partir desta altura é sempre assim. Vamos fazer então o exercício. Mas reparem que isto pode ser útil para o trabalho prático também. Vamos fazer o próximo exercício. Portanto, agora a ideia é voltar à imagem das moedas e arranjar uma forma de separar cada uma das arestas de cada moeda diferente, ok? Então, deixem mostrar-vos como é que se pode fazer isso. Eu vou parar aqui o exercício, apagar o exercício 7 para depois fazer. Ok, então, eu não sei se já vos falei da semana passada de conseguir pôr isto aqui à esquerda. Portanto, basicamente, quando eu faço uma figura... Eu vou explicar, não sei se já expliquei. Já expliquei? Ok, então vou fazer rápido, é mais fácil. Exercício 7. Não, 7. Então, estou no 7, como é que eu estou a mostrar alguma coisa? Mas o 7 não tem nenhum IM show, porque é que estou a mostrar coisas? É executar o 7. Não. Eu estou a executar o 4, não estou a executar o 7.
O 4 e o 7, ok, já percebi. 4 e o 7, isso era que era a prova. Então, agora sim, no exercício 7, se eu correr isto não tenho nada, e o que se pretende então é conseguir separar as arestas que são grandes, e o grande aqui é definido como tendo mais que 100 pixels, e pequenas. E isto tem uma implicação grande e vai-nos levar a aprender uma das ferramentas mais usadas nesta cadeira, que é a separação de vários objetos, de forma a poder-se fazer uma análise individual de cada um deles. Ou seja, eu quando faço a detecção de arestas, que é o que eu tenho aqui, este edge, eu fico aqui com uma detecção de arestas e eu vou mostrá-la já para começar. Portanto, eu vou chamar esta imagem edge e vou fazer assim, subplot de 2,1,1. Antes disso tenho que fazer um H igual a figure. E aqui faço um IM show das minhas arestas, da minha imagem A. Ok? E ponho aqui um título a dizer que é A. E agora, mais uma vez, vou ver então qual é a posição da figura, que é para não ter que estar sempre a pô-la lá para o lado. Esperem lá que ele está aqui com problema. Isto ainda vem de... Pois, isto ainda vem de há uns tempos atrás. Este clearvars devia só estar cá dentro. Ok, isto é uma long story, portanto eu não vou parar aqui para explicar o que é que aconteceu. O que interessa é que já está resolvido. Tenho então aqui a minha imagem A. Tenho uma figura que posso ir buscar com o get as suas propriedades, o handle H. A posição que eu quero é esta, e agora já consigo ver aqui. É que está a position da figura. Inner position. Costuma ser position, só. Está aqui, position. Ok? Está aqui a posição que é esta. Portanto, eu depois de mostrar a figura, tenho que fazer um set do handle H, da propriedade position, para os valores que estão ali. Qual é a vantagem disto? É que eu quando corro o meu código, a partir do momento em que ele funciona, falta aqui uma vírgula, a minha figura aparece logo à direita e eu não tenho que andar sempre a puxá-la para a direita. Pronto, agora sim. Então, isto é a nossa imagem das moedas. O próximo passo é mostrar também a imagem dos edges. Portanto, na posição 2, eu vou mostrar a minha imagem E. E vocês podem ver aqui que os edges que nós obtivemos são de vários tipos. São das partes internas das moedas e das partes de fora. Ora, o que nós vamos fazer é dizer assim, nós queremos só os das partes de fora. E vamos então usar o facto de as arestas da parte de fora serem maiores do que as outras, para conseguir fazer uma separação. Ou seja, estamos a assumir que as arestas das moedas, aquele contorno exterior, são objetos. Objetos são pixels brancos todos ligados entre si. Portanto, na verdade, se vocês fizerem aqui um zoom, podem ver que toda esta aresta está ligada entre si. E, portanto, isto está de ser um objeto só. E se nós conseguimos separar este objeto das outras coisas, podemos depois contar o seu número de pixels. Reparem que se eu quiser contar o número de pixels daquele objeto aqui, eu não tenho forma de fazer, porque este objeto está numa imagem E. Ora, se eu fizer o number of non-zero de E, que é a forma de contar pixels brancos, ele diz-me 2103, mas o 2103 é o número de pixels brancos da imagem toda. E, portanto, eu não vou conseguir separar, eu não sei daqueles 2000, quantos é que pertencem à moeda que eu queria e quantos é que não pertencem. Portanto, eu preciso fazer esta separação. Como é que se faz esta separação? Com um algoritmo chamado BW-Label. O BW-Label o que faz é o seguinte. Imaginem então que nós temos aqui várias arestas, ou vários objetos, na verdade, são arestas, as arestas são objetos, portanto, se funciona para objetos em geral. Eu vou dizer que temos aqui 3 objetos separados, ok? Um objeto que está aqui, quando eu não desenho, já sabem que são 10, outro que está aqui embaixo, e outro. Portanto, o que é que vai fazer o BW-Label? O BW-Label vai criar uma imagem do mesmo tamanho que a imagem L, que é de inteiros. Ok? Portanto, só tem uns inteiros aqui dentro. E o que ele vai fazer é, ele vai fazer uma busca, de cima para baixo, à procura de números uns.
quando chega cá abaixo não encontrou, portanto continua até encontrar este. Diz assim, olha, encontrei o primeiro 1. A partir do momento em que ele encontra o primeiro 1, ele vai dizer, ok, este é o primeiro objeto de todos. Portanto, ele vai dizer assim. O número de linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, 7, 1, 2, 3, ok, 7, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá. Então, o primeiro objeto é o 1, então eu vou por aqui a minha imagem é 1, nessa coordenada. E o que é que eu vou fazer este 1? Vou procurar todos os 1s que estão ligados a ele, ligados nas diagonais e nas variações de taxa. Portanto, ele encontra aqui este 1 e diz, opá, está aqui também é 1. Ok, fiz, já tenho aqui 2 1s. E depois tudo bem são 0. Depois de fazer isto, ele vai apagar estes 1s da imagem onde está a procurar. E continuar a procurar, porque ele tinha acabado de procurar aqui, não era? Então vamos continuar a procurar. Portanto, a segunda parte da procura começa daqui. Olha, encontrei outro 1. Encontrou outro 1 na posição 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está aqui 1. E depois, ok, então se encontrei aqui. Não, perdão, encontrei outro 1. Ok, mas este é o segundo 1. Então, se este é o segundo 1, é o segundo objeto. Por aqui 2. Ora, e quais são os 1s que estão ligados àquele 2? É este, este e este. Então, estes também vão ser o quê? 2. 2, 2 e 2. Não sei porque falta aqui mais de 1. 2, 3, 4, 5. Está bem, depois eu não sei isso também. 2, 2, 2, já está. E depois apaga estes 1 daqui. Reparem, porque é que ele apaga estes 1 daqui? Porque agora vai fazer a continuação, a terceira vez, e continua por aqui fora. E já não apanha este 1, porque ele apagou. Se não apanhava outra vez, mas este já foi colocado num pacote dos objetos com índice 2. Continua a procurar, tem que encontrar mais um. Este é o terceiro que ele encontrou, e vai dizer assim, olha, encontrei aqui o meu terceiro objeto. E depois procurou uns aleatórios do tempo. Portanto, o label devolve uma nova imagem dela. A imagem dos labels, que isso não labels são as identidades, os identificadores de cada objeto. Ele consegue separar cada um dos objetos e que tenha identificador distinto da imagem dele para cada objeto. Isto partindo da convenção que objetos são pixels brancos em fundo preto e um objeto são todos os pixels que estão ligados entre si. Okay? Portanto, aqui teríamos 3 objetos. Qual é a grande vantagem disto? É que nós podemos agora pegar nesta imagem L e, sendo assim, nós temos a máscara do nosso objeto K. Ora, se nós quiséssemos pegar o objeto 2, nós pegávamos na imagem L e dizemos assim, eu quero só os sítios de L, porque são 2. Portanto, isto para MK igual a 2. MK igual a 2. Portanto, se eu fizer isto assim, os objetos de L que são 2, o que é que vai acontecer? Ele vai, nesta imagem, procurar todos os sítios que são 2 e nenhum deles são 2, o resultado é verdadeiro. Onde não são, é falso. Portanto, ele fala de uma matriz deste género. Com tudo zeros, exceto o sítio onde estavam aqueles 2. E esta é a minha máscara do objeto K e apenas o objeto K. Para que eu agora tenha vantagem de ter apenas o objeto K aqui e não os outros. Quer dizer, se eu agora fizesse um NNZ disto, e MK, eu agora já ia conseguir contar os pixels apenas daquele objeto. Okay? Portanto, esta é uma das ferramentas mais usadas porque faz a separação dos vários objetos de imagem binária. O que depois possibilita uma análise individual de cada objeto. A análise pode ser contar o número de pixels, como pode ser tirar estatísticas muito mais complexas. Estatísticas ou propriedades muito mais complicadas. Então, vamos aplicar isto. Podem falar o que eu vou fazendo. Eu não gosto, eu tenho um estilo diferente, portanto eu vou fazendo diferente. Ora, reparem, então, vamos começar por isolar os objetos. Portanto, separar os objetos usando o BW Label. Ora, o BW Label faz-se da seguinte forma. Nós temos aqui, ele devolve a matriz L que eu vos falei aqui, o número de objetos N, e temos que fazer o BW Label de uma imagem
que queiramos separar, neste caso será a imagem E. A imagem das nossas arestas, ok? Que eu já mostrei ali, mas agora estou aqui a comentar, porque depois vou usar a célula debaixo da figura para desenhar outras coisas. Então, agora o que é que eu posso fazer? Posso percorrer todos os objetos. Percorrer todos os objetos. Então, for k igual a 1 até n, vou percorrer todos os meus objetos. Então, eu aqui vou ter que ir buscar a máscara k. A máscara do objeto k. Tal como vos expliquei agora. L igual a k. Portanto, aqui pus L igual a 2, mas agora o meu k pode ser 2, pode ser 3, pode ser n. Quer dizer que esta máscara MK é então a minha imagem de cada objeto. Eu vou desenhá-la cá em baixo para vocês verem. Portanto, aqui será o MK. MK igual a, até vou dizer qual é o K neste caso, num to str K, ok? E aqui um pause. Este pause, quando não ponho o número nenhum ali, ele vai ficar parado à espera que eu carregue no Enter. Então, se eu correr isto, o que é que acontece? Para o K igual a 1, eu tenho aquele objeto. Reparem que não é coincidência de ser a moeda mais à esquerda, porque a busca é de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. Portanto, ele encontrou aquela. Se eu carregar no Enter, o K igual a 2 é um pontinho que estava lá alguns dentro daquela moeda, nas arestas. Não sei se vocês o conseguem ver, mas ele está ali. Vamos ter isto ligado, acho que tenho. Esperem lá. Ok, o pontinho está lá, vocês podem acreditar em mim, enquanto ele está aqui a demorar meia hora para fazer o login. Então, depois carrega outra vez no Enter e tem outro ponto, outro ponto, outro ponto. E, portanto, nós estamos a iterar todos os pontos, todos os objetos, alguns deles correspondem realmente às arestas externas das moedas, outros objetos são arestas muito pequeninas do interior das moedas, às vezes são só um pontinho separado, mas são objetos. O truque agora é nós conseguirmos ver apenas os objetos que têm uma área maior que 100. Portanto, eu aqui posso, portanto, eu aqui estou a isolar o objeto, ou, se quiser, dito de outra maneira, obter uma máscara isolada do objeto. E depois posso calcular a área do objeto. Então, eu vou fazer a área de K é igual a NNZ de MK. Já sabem o que é o NNZ. E eu agora podia dizer assim, ok, agora só vou mostrar objetos que tenham uma área maior que 100. If AK maior que 100, mostro. Caso contrário, não mostro nada. Portanto, eu não vou perder tempo com aquelas coisitas pequenas. E eu agora, se tudo correr bem, só vou ver objetos grandes, maior que 100. Ora, reparem. Então, tenho aqui o meu primeiro objeto, do K igual a 1. Depois salto logo para o K igual a 12, porque do 1 ao 12 foram só objetos pequenos. Depois tenho o K igual a 35, K igual a 44 e por aí fora. Okay? Com isto eu já consegui separar os objetos que são os contornos exteriores das moedas, usando para isso o critério da área maior que 100. Eu estou aqui a usar este if só para mostrar, mas podia usar o if para outra coisa, que era para construir uma imagem acumulada. Então, ACC igual a uma imagem A vezes 0. Portanto, eu começo com uma imagem, o E vezes 0. Portanto, começo com uma imagem que está toda preta, e depois, sempre que eu encontrar um objeto, eu vou acumular na imagem acumulada esse objeto. Portanto, faço um OU, lógico, entre o ACC e a máscara desse objeto. Portanto, acumular objetos grandes, ou guardar os objetos grandes para a imagem acumulada, ou ACC. E em vez de eu estar a ver os objetos separadamente, eu aqui, quando eu faço
o IEM-show de MK, posso fazer o IEM-show de ACC. Ou seja, o que nós vamos ver agora é a imagem a ser acumulada ao longo do tempo. Se calhar foi rápido demais, porque este pause era grande, mas eu vou correr outra vez para vocês verem. Ok? Pronto, com isto já conseguimos separar os objetos. Deixem-me só ver, há um exercício que é complicado mais à frente. Ok. Eu dou-vos tempo, ainda temos tempo. Então eu mostro-vos aqui isto e depois já passamos à parte mais complicada. Alguém está a passar ou posso continuar? Alguém precisa mais tempo? Não? Ok, então continuando. O próximo exercício é o... estou perdido com os números. É o 8. Aqui a ideia é nós conseguirmos separar as arestas grandes, com, neste caso mais de 160 pontos. A ideia é usar o CANI agora em vez do Sobel. E o nosso limite de decisão agora vai ser 160 e não 100 de área. E para além disso, queremos não só ficar com uma imagem das arestas grandes, como também com uma das arestas pequenas. Portanto, as adaptações não são muitas, é rápido fazer este. Ou seja, eu vou aqui copiar para o exercício 8 e depois vamos mexer em cima dele, daquilo que já fizemos. Então, quem é que me pode ajudar? Primeiro, eu quero usar... Define functional element. Oops, sorry. Primeiro, este não pode estar aqui. E agora, este aqui também não pode estar aqui, tem que estar em baixo. Exatamente. Okay. Agora sim. Então, correndo o exercício 8, temos exatamente aquilo que tínhamos há bocado. Então, eu agora vou precisar da vossa ajuda, que é para não estar sempre aqui a falar sozinho, ainda por cima vocês hoje estão muito... Então, a ajuda é, temos várias mudanças. Primeiro, queremos usar um CANI em vez de um Sobel. O que é que eu preciso mudar? Quem é que me ajuda? Bem, escolher CANI só. Onde? Linha. Linha 325. Isso mesmo. CANI. Vamos experimentar. Ok? Já temos ali
Estão a ver que isto agora já não está a bater muito certo, porque nós estamos a ficar com as arestas grandes são também zonas do interior da moeda. Segunda alteração, nós queremos um limiar de decisão de 160 em vez de 100. Isto, onde é que está? Só para ver se vocês não estão a dormir. O Diogo não vale, já mostrou que está acordado. Júlio, onde é que eu tenho que mexer, pá? Vou pôr aqui um 160 em vez de um 100. Então, aqui na linha 346 eu vejo se a área do meu objeto é maior que 100. É só pôr 160. Ok. Se eu correr agora isto, qual foi o stress dele? Não sabe o que é que eu soube. Esta explicação não é que Acho que foi o resultado de um paste inadvertido. Ok. 160, já está. Próxima coisa. Nós queremos 3 imagens e não apenas 2. Portanto, a nossa figura não pode ser com 2. Ou seja, o que eu quero é ter uma figura... Caramba, se dá que é esta que eu consigo desenhar aqui. Deixa-me ver. Ok. Deixa-me só desenhar. Portanto, a figura que eu queria, na verdade, era qualquer coisa deste género. Uma figura assim, uma cor. Uma figura assim, que depois tivesse aqui a minha imagem original, vamos chamar A. Depois tivesse aqui os maior que 160 e depois tivesse aqui os menor que 160. Ou seja, uma figura com 3 imagens, umas em cima das outras. Quem é que me diz como é que eu posso fazer isto? Malta aí da esquerda. Vocês. Fala um bocadinho mais alto, eu ouço mal. É fazer subplot. Resposta boa, mas incompleta. Então, espera lá, refira-se às linhas. É porque você primeiro falou do subplot, depois falou do else. O que é que eu começo por onde? Diga? Então, você quer uma acumulação das grandes, é isso? Uma acumulação grandes. Ok, boa. Esta aqui era... eu fiz um replace, portanto, automaticamente aqui mudou e aqui mudou. E agora vou fazer um copy para a ACC, portanto, quero uma imagem acumulada das pequenas. Ok, boa. Mais. Tem que fazer aqui um else, é? No if? Else, ok, boa. E o que é que eu ponho dentro do else? Ok, boa. Portanto, mudo o ACC grandes para ACC pequenas, não é? Ok. Aqui também. Depois, o subplot mudo para quê? Isso mesmo, boa. Portanto, 3 linhas, uma coluna. Esta é a primeira linha, a outra é a segunda linha e ali, ok. Falta o quê? Desculpe. 356. Ok, boa. Outra. Pronto, ok. Só mais uma coisa. Quando eu tenho vários ifs e dentro dos ifs tem a mesma instrução, não faz sentido tê-la. Portanto, eu aqui podia, pura e simplesmente, pôr esta instrução cá fora. E tirá-la de cima, claro. O title é um bocado mais discutível. Podia estar cá fora, mas vamos fazer assim. Ele pertence a cada subplot, mas na verdade o subplot já fica ali, é tipo um toggle, fica ligado.
Portanto, se eu fizesse o title em baixo também funcionava, mas dependia dos ifs de cima, portanto fica uma dependência um bocado escondida, que não é boa ideia. Ok, estamos a construir as imagens acumuladas ao longo do tempo. Obviamente que isto agora está a demorar muito mais tempo, porque estamos a construir, estamos a mostrar também as pequenas, as arestas pequenas. Eu agora vou pôr isto a dar um bocado de gás, a ver se... Ora, agora já está mais rápido. Diga. As imagens grandes são para 160 ou mais, então é maior ou igual. É melhor, é, boa. Agora, não sei é se você vai notar alguma diferença. Sim, sim. Mas o preciosismo é importante porque depois, por exemplo, nos trabalhos práticos, às vezes nós vamos procurar o resultado de uma conta e se você não usar o maior igual, usar o maior pode ser um número diferente, não é? Pronto, temos a coisa calculada, temos o exercício 8 feito, ok? E agora, passando ao exercício 9. Portanto, passando ao exercício 9, o que eu queria começar por fazer é dizer assim. Aliás, antes de começar, vamos fazer um prelúdio ao exercício 9, que será este. Eu vou novamente isolar as arestas grandes e não ligar nenhuma às pequenas. Aliás, se calhar mais valia voltar ao exercício 7. Vou fazer uma cópia do 7 para fazer o 9. Ok? Então, vou cá em cima dizer que quero correr o 9. Ok, continuo a ter aqui um problema qualquer com o Clearverse, que é este aqui. Isto é só depois do VISP. Ok, então, isto é o exercício 7 reconstituído. Então, claro, para mim tudo bem, mas é um atraso um bocado. Não está a contar, não tem falta, para não? Ah, bom. Ok. Então, exercício 9. É este. Começamos pelo 7. Agora o que é que eu queria fazer? Queria fazer o seguinte. Vocês lembram-se na aula passada que nós usamos uma função chamada find? Eu vou fazer aqui o help do find. Então, o que é que fazia o find? Retornava os índices dos pixels brancos, ou na verdade diferentes de 0, numa imagem. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma imagem A igual a 001, 011, 000 e dissesse find de A e diz-me as linhas e as colunas. O que ele vai dizer é devolver dois vetores. O das rows diz assim, olha, pixel na linha 2, coluna 2, é um 1. Está correto. Depois o pixel na linha 1, coluna 3, é um 1. Está correto. E por aí fora. Portanto, ele devolve as coordenadas dos pixels brancos. Coordenadas XY, ou linha e coluna. XY ou coluna linha, se quiserem, respectivamente. Dito isto, a ideia é nós conseguirmos extrair as coordenadas dos pixels brancos para conseguirmos, nesta imagem aqui, portanto, reparem que se eu aqui, eu tenho esta imagem... Ok, agora sim. Então, eu tenho aqui esta imagem das moedas. Se eu conseguir ir buscar as coordenadas destes pixels brancos aqui, portanto, se eu souber que isto é a linha 30 e a coluna 40, por exemplo, eu consigo vir para esta imagem de cima e dizer assim, olha, na linha 30, coluna 40, desenha uma cruz. Como é que eu desenho coisas em cima de imagens? Com que função? Com o plot. Boa. E caraca, você chegou uma hora atrasada, já está perdoado. Então, vamos usar o plot. Ou seja, se eu for aqui buscar o find, portanto, quando eu encontro uma aresta grande, vou primeiro desenhá-la, está tudo bem, e depois vou fazer assim. Extrair coordenadas para desenhar com o plot. Então, os meus y e os meus x, que são as coordenadas, são iguais ao find de mk, que é a minha matriz do objeto. Ok?
Se eu agora pegar nisto e os desenhar, se eu fizer um plot dos x e dos y e de um asterisco ou de uma cruz vermelha, o que é que vai acontecer? Ops, não aconteceu nada de jeito porque eu tenho primeiro que ir para o subplot de cima, eu quero desenhar isto em cima da imagem original, e depois, quando eu desenho a imagem original, tenho que dizer hold on. Isto acima aqui está-me sempre a chatear. Tenho que dizer hold on, que é para depois desenhar em cima dela e não a substituir. Ok? Pronto, ali estão os asteriscos vermelhos. Ok? Vou fazer aqui um zoom, por exemplo, nesta imagem. Vocês podem ver ali um asterisco vermelho em cima de cada um. Tá bom? Então, se calhar, melhor do que os asteriscos vermelhos era fazer linhas. Portanto, se eu aqui, por exemplo, eu até posso desenhar os asteriscos vermelhos, mas agora o que era fixe mesmo era eu fazer uma linha azul. Não é? Como é que eu faço a linha azul? Quem é que me diz? Com plot eu vou escrever então. Então, você quer fazer um plot de que coordenadas? São dois mesmos e depois quer uma linha azul. É isto? Ok, vamos correr. Então, o que é que aconteceu aqui? Reparem que o que aconteceu aqui tem a ver com a ordem dos pontos. Se eu fizer aqui um zoom, vocês conseguem ver que ele foi para o primeiro. Deixa-me desenhar isto talvez amarelo. Este foi o primeiro. Depois aqui o segundo, o terceiro. O oitavo, por exemplo. E depois aqui é o nono. 11º, 12º. Ou seja, ele está a ir nesta direção. Ok? Ou seja, o que é que fez o find? O find fez exatamente o que há bocado o BW fez. O find fez uma busca da esquerda para a direita. Vamos ver que temos aqui um conjunto de números. Então o find fez uma busca de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro que encontrou, ele tem aqui um conjunto de y. X, y são as linhas, não é? Então, o primeiro que ele encontrou, ele diz: olha, isto está na linha 1, 2, 3, 4, 5, e está na coluna 2. Next, continuar para aqui. Olha, está aqui um outro, na linha, na linha 4 e na coluna 3. Continuar a procurar. Olha mais um, na linha, desta vez na linha 3. Não, na linha 3, está aqui. Na linha 3 e na coluna 4. E depois temos ali outro. Não interessa onde é que é. O que está aqui a acontecer é que a ordem pela qual ele está a encontrar os pixels é a ordem de cima para baixo, da esquerda para a direita, por esta ordem. E a ordem na qual encontra os pixels e os coloca nesta lista não é necessariamente a ordem que nos interessa. Ou seja, aqui eu encontrei primeiro este, depois aquele. Quer dizer que se eu usar o plot para fazer uma linha, vai fazer isto. Ok? O que para aqui até nem parece mal. Mas, no caso das moedas, o que está a acontecer é que, como as moedas são assim, vou desenhar aqui uma tentativa de moeda. Ok? Reparem o que é que vai acontecer. Este vai ser o primeiro. Este vai ser o segundo. Este vai ser o terceiro. Este vai ser o quarto. Este vai ser o quinto. Mas, na verdade, eu nem tinha este. Este aqui não estava. Está só este. Este vai ser o quarto. Este vai ser o quinto. Portanto, se eu quiser unir isto, eu vou fazer do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. E é isto que nós estamos ali a ver. Está lá em cima. Isto só se resolve se eu conseguir uma ordem correta das moedas. Ou seja, eu não posso ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho, na verdade, de ter uma coisa diferente, que é 1,
2, 3, 4, 5. Que é para fazer. Se eu fizer isto, passa assim. Se eu tiver isto, passa assim. Ok? Portanto, eu tenho que ter aquela ordem. Para ter aquela ordem, não posso usar find, tenho que usar uma coisa diferente, que é o BW Boundary. Isso é o próximo exercício. Ok? Ou seja, o grande interesse do BW Boundaries está aqui usado, o BW Boundaries está ali, aquela função, é que devolve as coordenadas dos pixels numa ordem que já está, digamos, clockwise, já está no sentido dos ponteiros do relógio. E que depois pode ser usada imediatamente para desenhar com o plot. Ou seja, eu vou-vos mostrar como é que isto se faz. Vou usar o BW Boundaries aqui. Ok, então. BW Boundaries. Devolve-me o Boundaries. E aqui eu tenho que fazer da imagem MK e pôr aqui uma coordenada, uma opção a dizer no holds. Para ele não fazer buracos dentro de cada... Portanto, ele não vai ter as coordenadas dos contornos internos, só do externo. Portanto, ele vai pegar nisto, vai calcular no holds e depois temos que extrair aqui o boundary que nos interessa, que é o primeiro da lista, boundary igual a boundaries. Primeiro, isto é só para extract the first in the list. E depois este boundary, vamos ver o que é que ele tem. Portanto, eu vou escrever aqui o boundary para vocês verem o que é que ele tem. Boundary. Escrevi mal boundary. Claramente. Boundary. Então, reparem. O que tem o boundary é um conjunto de coordenadas. Provavelmente serão as coordenadas YX ou XY. Eu nunca sei. Provavelmente as YX. Ou seja, se eu quiser as minhas coordenadas YS, elas provavelmente serão do boundary, todas as linhas, primeira coluna. Estou a assumir que isto aqui é o YS. YS. E vou assumir que aquilo ali será o XS. Ora, então o meu XS é igual ao boundary da segunda coluna. Okay? Reparem que eu agora já tenho YS, XS. Posso não calcular com o find e usá-lo para desenhar. Se tudo correr bem, as coisas vão estar ordenadas e agora já se desenham adequadamente. Deixa-me correr. E, portanto, agora já podem ver ali os asteriscos e depois as linhas estão lá. Não se veem bem, mas estão lá. Reparem aqui nas linhas. Já estão bem ordenadas. Os pontos já estão bem ordenados e as linhas já ficam porreiras. Vou pôr asteriscos mais pequenos e linhas mais grossas. Marker size. Size. Se calhar tiro os asteriscos e ponho mas é aqui um ponto. Marker size 6. Não sei se é bom ou se é mau. E aqui line width 8. Deixa eu ver se assim fica bom. Não. Portanto, grossura a mais nas linhas. Vamos ver se 2 fica bom. Talvez. Portanto, aqui vocês podem ver. Os pontos também são muito pequenos. Vamos pôr os pontos um bocadinho maiores. 12. Agora estou só a... Quer dizer, isto agora já são preciosismos, não é? Mas estão ali os pontos e está ali a linha. Ok. E com isto acabamos o exercício 9. Ok? Que era o mais interessante aqui desta aula. Mas agora tenho desafios. Esse é que são fixe. Portanto, só para dizer que eu não vou estar a fazer o exercício 10. Porquê? Porque é só encontrar os valores de θ 1, θ 2 e sigma para o Cani. Portanto, este exercício é um bocado... Não lhe acho muita piada. Vou-vos lançar um desafio mais interessante, ok? Eu já vos falei de color maps ou não? Acho que não. Mapas de cores. Já usamos para
Já? Pronto. De qualquer maneira, eu faço aqui uma recapitulação, que é a seguinte. O que é um mapa de cor? MATLAB Color Map. Então, o mapa de cor do MATLAB é uma forma de eu conseguir, a partir de uma variável que tem valores diferentes, alocar-lhe uma cor diferente. E isto dá para fazer desenhos mais fixos, não é? Imaginem que eu tenho, sei lá eu o quê, a idade das pessoas com várias idades, e depois vou pintá-las de uma cor diferente em função da idade, qualquer coisa do género. E então, nós temos aqui os vários mapas de cores que podem ser usados, do MATLAB, e a forma de usar é muito simples em MATLAB. Portanto, eu só tenho que escolher uma cor, eu vou escolher uma cor do género Parula, está aqui. Ou Jet, vou escolher o Jet. Okay? Estão a ver aqui o Jet? Portanto, como é que eu faço isso? Eu faço, antes de começar o meu ciclo fora, eu vou dizer assim, Jet, eu vou dizer CM, que é o meu color map, Jet, e agora, quantos são as cores que eu quero? Eu vou ter as cores em função do número de objetos. Portanto, vou pôr aqui o N, que é o número de objetos. Se eu correr isto, deixa-me fazer só... ok, se eu correr isto, ele dá-me aqui um conjunto de não sei quantas cores em função dos objetos. Reparem que eu aqui, na verdade, devia era contar quantos objetos grandes eu tenho para ter tantas cores quanto os objetos grandes. Ou seja, eu, na verdade, vou percorrer uma primeira vez só para contar o número de objetos grandes. Ou seja, vou fazer aqui isto. Portanto, N objetos grandes é igual a 0, começa em 0. E depois, sempre que eu encontro um que é grande, o meu N de objetos grandes fica igual a N de objetos grandes mais 1. Ok? Portanto, este ciclo for é só para contar o número de objetos grandes. Ok? Oops, sorry. Desculpem. Ok. Então, tenho aqui um ciclo for só para contar o número de objetos grandes e depois de saber o número de objetos grandes, já sei quantas cores é que eu preciso, uma vez que eu só quero desenhar os objetos grandes. Portanto, eu posso pôr aqui o N objetos grandes. Ok? Se eu correr isto, podem ver que agora o meu mapa de cores é muito mais pequeno. Pois, claro, eu não tenho centenas de objetos grandes, só tenho uma dezena. E o que ele está aqui a devolver é nada mais, nada menos do que na primeira coluna a componente R, na segunda a componente G e na terceira a componente B da cor de cada um dos objetos. Ao longo das linhas eu vou ter o objeto 1, o 2, o 3, até ao objeto, neste caso, N, objetos grandes. Ok? Então, se eu quiser a cor do objeto 7, a única coisa que eu preciso fazer é extrair da sétima coluna, da sétima linha, estas 3 colunas. E isto é o meu código RGB para a cor do objeto 7. Como é que eu faço isso? Quando estou aqui, eu agora vou só desenhar as linhas, não vou desenhar os objetos. Quando eu estou aqui a desenhar a minha linha, em vez de a desenhar com uma cor azul, este B, eu vou tirar o B, para não ter cor. Vou criar aqui uma propriedade que é o color, e tenho que pôr aqui o meu RGB. Ou, se quiserem, a minha color. Minha variável color. Que é obtida a partir do color map que eu acabei de criar. Portanto, aquele CM vai ser a tal matriz com tantas cores quanto os objetos. E eu aqui só preciso saber em que objeto é que eu estou. Portanto, eu tenho que ter aqui um contador de objetos grandes. Objeto grande igual a 1. Ok, portanto, aqui vou ter o índice do objeto grande. Sempre que eu entro num objeto grande, vou ter que alterar o índice. Índice do objeto grande igual a índice do objeto grande, mais 1. É só um contador dos objetos grandes. E agora já posso usar aquele índice do objeto grande para ir buscar a linha que me interessa no color map. CM, da linha índice do objeto grande, das colunas todas. Se eu fizer isto assim, ora repare. Agora, se eu fizer isto assim, dá bronca porque... isto é... Não é assim, é assim. Okay? Então reparem que agora o que está a acontecer é que estamos a desenhar as
moedas com cores diferentes. Portanto, o contorno que desenhamos nas moedas tem cores diferentes em função do mapa de cores. Nós estamos a usar um mapa de cores JET, não é? Se vocês vierem aqui à esquerda e virem o mapa de cores JET, que é a segunda barra. Opa, sério? Portanto, o JET é a segunda barra. Nós começamos no azul, vamos até ao verde, passamos pelo amarelo, depois laranja, depois vermelho. Ora, foi exatamente assim que nós desenhamos as nossas moedas. Começamos na azul, fomos pela verde, laranja, vermelho. Podíamos usar outro mapa de cores. Por exemplo, vamos usar o mapa de cores Parula. Ok? Está cá em cima. De azul para amarelo. Então, se eu puser aqui o Parula, vamos de azul para amarelo. Ok? Então agora o que eu queria que vocês fizessem, este é que é o desafio, tem meia hora, portanto dá-vos muito tempo a fazer, é o desafio assim um bocado mais puxado, que é, o que eu queria era uma variante deste exercício, onde eu não estou a desenhar os contornos das moedas com cor a variar de moeda para moeda, mas o que eu queria era que cada contorno de cada moeda variasse a cor, ou seja, isto é o contorno de uma... Desculpem. Então, isto aqui é o contorno de uma moeda, não é? O que eu quero é pintá-lo. Opa, sério. Está um bocado lento. Contorno de uma moeda. O que eu quero é pintá-lo com cores diferentes. A primeira parte fica, por exemplo, com vermelho. A segunda fica com amarelo. Depois começa a ficar verde. Depois começa a ficar azul. E depois vai transitando até... E esta variação é em função de um mapa de cores. Ok? Portanto, cada moeda devia ter uns contornos todos coloridos. Como é que se faz isso? Tem meia hora. Então eu vou-vos deixar pensar e depois eventualmente falamos. Se vocês... Eu quero mesmo é arrancar do trabalho prático. Pois, vai ser bem para aqui fazer o trabalho prático, é? Exatamente. Vamos lá. Se não quiser, pá, se não conseguirem, consegue. Isso aí. Se não conseguirem fazer o desafio, isso aí tudo bem. Mas eu posso ficar um bocado uma outra, ou vai ser um degradê. Primeira pergunta, vamos lá. Se pode ser aqui uma cor, depois em verde, não foi isso que eu tinha aqui, você não está a ver. Não, mas se pode ser um degradê de cor. O que é um degradê? É tipo ali outra cor. É isso mesmo que eu estou a dizer. É simples. Para que eu aqui não consigo, aqui não um degradê de cores. Mas a variação de cores tem que ser ao longo. Olha, a variação de cores tem que ser esta. Tem que ser um color map padrão. Porque para ser bonito, color map não. Sim, é isso mesmo. É que pensei que era uma cor de uma região, depois uma tracinho. Não consegui desenhar, isso eu não consigo desenhar, por isso é que não expliquei essa parte. Ok, malta. Tenho isso para um desafio. Para a última meia hora. Claro.
tiver uma das estruturais práticas, não pode haver mudança, vão se ajudar. O ideal é que tenham que colocar as medidas lá fora. Normalmente, os solidários comunitários. Como é que se estava a ver os formatos disso? Cheque o Google, vai para a forma. Eu fui aqui e só tenho que pôr isto, mas não tenho que ir. Não é fácil de cuidar. Mesmo quando quero comprar coisas no meu computador, para pôr no Google. Está só a desenho. Sim. Mas o color map não interessa, porque você pode montar facilmente mudar o color. Esse é um bocadinho. Só escrever. Se faz lembrar de ter uma apresentação, que não acontece. A primeira coisa que eu faço é escolher o dedo meio e as coisas que eu tenho que falar. O que está a ver? Mas não escrever o slide. Posso tentar? Não sei porquê, tem que mudar, né? Quando não podemos lá,
nesta região, os pixels no início loja que temos. O que é dizer no contexto também? Porque basicamente acho que o gostaria temos que saber isto, no contexto da imagem original, dentro dessa imagem, nesta reunião. Sim, isto aqui eu já fiz, porque, por exemplo, tivemos certos todos, certo problema, que me dão um pixel a menos, não tem claro. E porquê? Eu fiz aqui Só uma dica. Sim. Você já fez tudo hoje? Não, Ou seja, você vai estar em 99%, já não é muito para se chatear. Cada dia, nós não. o que acontece é que eu tive aqui a área, para saber qual é que é a área do meu quadrado, da função quadrado, e dá-me sempre um valor a menos do que a área de quadrado. Imagina, o exercício, o valor quadrado era 106. Eu vou dar 11.236, mas eu vou dar 11.235. Eu acho que está mal em que há um pixel que está a faltar e esse supostamente deve ser muito detectável. E é os exercícios. Na área do programa, é o número de pixels que não se baixa. Na área do quadrado, sim, na área do quadrado há Isso não tem a ver com o arredondamento, com o género, nem você está a fazer a rotação do quadrado. não vai, não. E é melhor. Mas o professor Vitor não tem lá um blá 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 sobre as rotações. Isto tem que ser antropológico, tem que ter isso. Nós temos que ter E isto tem que ser em torno do verbo. isso também. Eu vejo. Centro de pixel. Eu faço muito conteúdo de pixel para o eu faço muito isto. Não é que dar para ser pixel. Era a minha dúvida agora. Quando peguei no centro, você tinha que ser um e-mail depois. O que é que você põe? Eu vou no ponto, sim. Neste caso era 5,68, era ser um ponto, supostamente. Eu ponho no IM4, não é? Exatamente. Só que ninguém morre tem que fazer a translação. Eu ali do centro, fazer a rotação e depois vou mandar para cima. Eu faço. Não me chamo para isso. Eu tive que fazer, porque senão eu quadrado sempre o quadrado no centro da imagem. Eu tive que puxar para o centro da imagem para o quadrado. Não, foi já o Guilherme. Agora vai lá ver a foto do Guilherme. Tem lá os parâmetros que tem que é esse? Não. Este não sei, é mais baixo, é no segundo, do outro. Acho que este é RO, ou não? É o RI. Acho que é o RI. O RI é o que diz em tudo o que é que você quer fazer. Depois desta aula, eu acho que você com aquele consegue. Você não precisa parar para transportar não sei o quê, é só um IR e parte, porém este é RI. Eu digo, RI depois muito. Se tiver dois exercícios, você vê que nós lá fizemos algo nesse caso, em que ele mudava o parafuso ou no canto para a esquerda ou no centro. Portanto, eventualmente você pode fazer a rotação nos cantos para a esquerda. Ou seja, você tem que imaginar, tem aqui o seu objeto. Você vai ter que pôr aí no RI e provar estas comandas. Acho eu, no experimento. Se quer, depois já não vai dar essas comandas. Mas faça isso com o vector, porque se já está em 99%, só tem que fazer tá? Vixe, pá, mostra lá. Estou curioso. Zoom, claro. Eu não sei se alguém. Quem é que mais estava a tentar fazer isto? O tal desafio? Mais ninguém? Ok. Então, pode ouvir aqui a conversa com o Diogo. O tal. Ok, como é que você fez isto, Diogo? Então, peguei naquilo já aqui e agora os operações que fiz foi para mostrar a máscara de imagem.
Aqui usei o Black White Boundaries em vez do VW Label, porque estão diretamente das coordenadas dos pixels, cada região. Ok. Depois, para cada um, eu pego no atual, eu vejo o tamanho da região, o tamanho da lista, faço aqui os pellets com o número de pixels. Certo? Depois, se a plot em um ciclo para cada pixel, eu faço um plot com a cor respectiva do pixel. E é só isso. De cada pixel? Cada pixel. E as linhas? Não consegue pôr as linhas? As linhas. Eu gostava... Ora, faça lá zoom na imagem. Você fez batota, afinal. Está giro, mas estava... Ora, faz lá zoom. Zoom. Epá, onde é que estão as linhas? Eu queria ver linhas. Está muito fixe, mas... Como é que você põe as linhas? Isso já é o desafio B, claro. Agora, então, tem que fazer uma imagem RGB, não pode. Uma imagem RGB? Não, faz o plot de linhas. Então, eu acabei de fazer linhas aqui no meu plot. Eu não sei a função que vem no plot. Eu mostro-lhe aqui. Quer dizer, ok, é só fazer help plot, mas eu mostro-lhe aqui. Olha aqui deste lado. Então, eu aqui fiz um plot de várias coordenadas e quando o marcador aqui tem um traço em vez de um ponto ou um asterisco, quer dizer, aliás, basta fazer aqui o help plot. Portanto, o plot dá para fazer linhas ou marcadores. Se você puser um marcador deste género, dos que estão na coluna do meio, o que vai acontecer é que ele vai desenhar o que eles chamam de marcador. Um por ponto. Se você puser os da direita, ele vai desenhar linhas. Portanto, um de cada ponto, cada par de pontos consecutivos. Mas isso como são plots diferentes, eu consigo ligar os pontos? São plots diferentes. Então, eu não posso desenhar várias linhas na imagem? Posso. Desde que tenha com o hold on, acumula. Mas eu então sabe fazer a orientação da linha e estudo. O que eu estou a dizer é que você tem aqui este ponto 1, tem este ponto 2, tem este ponto 3. Você pode realmente dizer aqui, olha, faz um bloco e um para 2, com uma cor vermelha. E depois, mais à frente, faz um bloco 2 para 3 com cor verde. E ele junta tudo. Claro que são plots diferentes, cada um fez com uma cor diferente, e são diferentes, mas no final, na imagem, você vai ver tudo junto, porque tem o hold on. Mas você está quase lá. Preciso de 2 pontos consecutivos. Ora, CM na linha 424. 424? O que é este? Está aqui, olha, foi declarado na 400. É um mapa de cores. A tal matriz que tem cada linha uma cor.
Os conteúdos existem, então, já estava a chegar a hora. Diogo, está aí a bater com a cabeça? Com as linhas? Ou só precisa de mais tempo? Está só. Está explícito. Ok. Vá, tem mais 5 minutos. Quer andar? É. Mostra lá. Estou curioso. Pá. Então, eu acho que você só partilhou o MATLAB. Quer dizer que não... Ou não? Não sei. Ainda não fui. Ah, ok. E agora já temos linhas? Agora sim. Mostra lá. Ah, que pinta. Já não se vê aí. Isso mesmo. Fixe. Então como é que você fez? Só que para ciclo para fazer os x não com o atual e o próximo. Isso mesmo. Boa. E depois desenha sempre um pedaço deste ponto e o seu próximo e por aí fora. Depois teve que dizer que o número de pixels vai até -1, que é para não chegar ao último e querer o próximo do último, dá bronca. Ok. E aqui nos esforços não se queriam. Não era preciso, mas estava escolhido. Ok, boa. E só mais uma coisa que é, você pode pôr ali um pause no plot e nós vemos as linhas a serem desenhadas. Portanto, o pause 0.2 ponha lá no plot. Isso. Se quer é melhor não ser 0.2, senão isto vai ser, é melhor ser um bocadinho mais rápido. Acho que 0.0, não sei se ele consegue fazer rendering. Experimente. Oh, aí está ele, a desenhar as linhas. Impecável. Então, você já me está a irritar, que acertou tudo, mas agora então tem mais um desafio, que é, sabe que ele está a desenhar em clockwise, não é? Eu queria que ele desenhasse counterclockwise. Olha, por acaso este aqui está counterclockwise, mas o que eu queria era que ele desenhasse, e este na verdade tem ali dois juntos, mas eu queria que ele fizesse counterclockwise e não clockwise, portanto no sentido inverso dos ponteiros de relógio. Ok, a resposta não parece. Não percebi? Não parece difícil. Não. É só fazer isso, não é? É capaz, experimente lá. Não, é assim que faz. Não sei se eu agora. Posso dar uma sugestão?
Então, ponha lá isso como estava, o ciclo for. Sim. Sim. Isso. E agora, faça aí um help à esquerda. Help, espaço, flip, LR. Flip left, right. Certo. Ou seja, o que é que você tinha que trocar? Não podes deixar só pintada. Sim, e aqui as coisas igual. Acho que Eu não sei se ele é um vetor coluna ou um vetor linha. Se for um vetor coluna, então é up-down, exatamente. Ok. Vamos lá ver. A function flip undefined. I escolhi Já está. Impecável. Ok. Pronto, já não tenho mais ideias. Malta, quem quiser sair, está feita a aula. Já até estou um bocado irritado porque aqui com o Diogo, por isso. Se precisarem de ajuda para os trabalhos práticos, não se esqueçam, comecem já a fazer com o tempo e usem o fórum e, se for preciso, também mandem-me um e-mail. Mas o ideal é o fórum primeiro, ok? Porque no fórum responde normalmente o professor Vítor primeiro e ele é que está mais ligado à parte dos trabalhos práticos. E as outras pessoas também ajudam muitas vezes, exatamente. E aí eles ajudam melhor.